E a gente fala agora do setor de agropecuária no Brasil, que cresceu 10,1% no segundo trimestre de 2025, na comparação ao mesmo período de 2024, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. Os destaques desse resultado ficaram com as culturas de milho, soja, arroz, algodão e café. E a gente está aqui ao vivo com a diretora de Relação com Investidores da Brasil Agro, participando ao vivo aqui no estúdio do Fast Money para comentar, né, esses e outros resultados. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Bem-vinda, prazer Obrigada. te receber por aqui. Ana Paula Zerbinati. Ana, começa explicando para a gente, estávamos trocando uma ideia aqui antes de começar a entrevista ao vivo, enquanto muitas empresas estão trazendo resultados de trimestre, vocês estão trabalhando com resultados de ano, safra, é isso? Exatamente. Tá. A gente acompanha o ano contábil nosso, o ano agrícola, né, a safra agrícola. Então, agora em 30 de junho, a gente encerrou um ciclo completo, né, de safra, que se iniciou em 1º de julho do ano passado e está encerrando agora em 30 de junho. Então, a gente consegue, né, refletir nas demonstrações financeiras um ciclo completo de safras de produtos agrícolas. Perfeito. Felipe Machado vai participar da conversa aqui também, Ana. Felipe. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde. Ana, bom, uma coisa que todo mundo acha que quer saber é a questão da tarifa, né? Como é que isso vem impactando vocês, se já deu para sentir. Hoje a gente completa um mês, né, Natália, é isso? Isso, um mês. Um mês das que tarifas. Começou a valer 50%. Exatamente hoje, que as tarifas de 50%. Explica para a gente como é que está afetando, se já deu para sentir, se ainda vocês estão conseguindo reverter a situação, ou pelo menos amenizar um pouquinho. Fala para a gente, por favor. Legal. No caso da Brasil Agro, especificamente, a gente não está cultivando nenhum dos produtos que estão diretamente sendo impactados pelas tarifas, né? A gente sempre ouviu falar muito de café, suco de laranja, né? Que foram os mais impactados, aí, emblemáticos, né? Que a gente ouviu bastante. Mas no nosso caso específico, a gente não tem nenhum impacto direto. Eu acredito que as coisas estão começando, né, a desenvolver e, como tudo no agronegócio, você sempre tem um tempo de carrego, assim, para as coisas começarem a aparecer nos resultados diretamente, né? Então, respondendo a sua pergunta diretamente, não, a gente ainda não está sofrendo nenhum impacto direto com isso. Ô, Ana, e a gente falava do ano safra 2024-25, então vocês fecharam com uma receita líquida 5% maior, né? Superando, então, 1,2 bilhão de reais. Para quem está acompanhando de fora, não faz parte, né, desse universo, o que explica esse crescimento e qual que é o significado dele num ano de desafios, se não o tarifaço, mas climáticos, volatilidade em preço de commodity também, né? Essa é uma boa pergunta, né? E acho que a gente pode dar um passo atrás e falar um pouquinho do modelo de negócios da Brasil Agro. Não só a produção em si de commodities, que a gente está falando de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão, pecuária também. A Brasil Agro é uma imobiliária agrícola. Então, além da produção, nós temos compra e venda de propriedades agrícolas quando a gente está falando de portfólio próprio. Então, esse exercício ele foi impulsionado fortemente por venda de terras que a gente concluiu durante o exercício e também do resultado operacional. Falando especificamente do resultado operacional, a gente ficou muito em linha com o ano passado, muito em resultado do que você acabou de mencionar, né? A gente teve problemas climáticos aí no meio do caminho que afetaram o Brasil como um todo, mas o resultado imobiliário, que a gente acredita que é a base do nosso negócio, onde a gente gera mais valor para o nosso acionista, que foi muito forte nesse ano. Legal. Ana, dessas culturas que você citou, né, a gente sabe que a China é nosso grande parceiro comercial, nosso maior parceiro, e a soja, por exemplo, a China é uma grande compradora, milho também. Agora, fala um pouquinho dos outros, né? Você falou de algodão, acho que algodão também tem alguns países do sul da Ásia que estão começando a comprar. Então, quer dizer, tirando a China, que a gente já sabe que é o maior mercado, quais outros países, quais outros mercados você está vendo com mais potencial para os produtos brasileiros? Olha, além da China, né, que é um grande comprador das commodities do Brasil, né, e eles têm uma demanda mundial muito grande e crescente, acho que na sequência a gente tem a Índia também, né, que é muito pouco falada. Então, quando você fala de cana-de-açúcar, por exemplo, a Índia é um produtor muito grande, eles são referência na produção dessa cultura, né, mundialmente falando, mas quando você olha para grãos e algodão, eles não têm uma produção tão forte igual na cultura de cana-de-açúcar. Então, eles são um grande parceiro comercial de Brasil também. Ô, Ana, e a gente vê que no resultado de vocês, lucro bruto, EBITDA ajustado também cresceram, mas tem uma percepção de margens mais apertadas no agro, né? O que tem sido o diferencial para manter essa rentabilidade num cenário de insumos caros, né?
que é importante a gente trazer, custos logísticos também altos. O custo logístico realmente é o que mais pesa, né? A gente está falando que o frete Brasil, ele é um componente importante do custo do produtor. Se você fala, por exemplo, do estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do Brasil e da América Latina, é onde você tem o frete mais caro para todos os portos que você tem de saída do Brasil. Então, além do custo logístico, que tem impactado muito a vida, né, o custo do produtor e da Brasil Agro, consequentemente, a gente teve aí uma alta de insumos importante nos últimos anos, menor, né, preços melhores do que a gente viu há 2 safras atrás, mas ainda assim altos e com uma tendência de crescente, né, para a safra 25-26, que é o ano que a gente está entrando agora. E o que a gente faz para mitigar isso, né? A gente tem uma estratégia comercial de monitoramento da relação de troca desses produtos. Então, conforme a gente vai monitorando essa curva futura do preço desses insumos, a gente já vai fazendo as compras e vendendo as nossas commodities no mercado financeiro. Então, com isso, a gente consegue travar as margens e ter uma previsibilidade menor do que a gente vai ter no final do exercício. Felipe, mais uma Ana, uma coisa que os produtores rurais geralmente reclamam são os juros altos, né? Porque é mais difícil, o dinheiro fica mais caro. Mas apesar de estar com os juros super altos, 15%, vocês estão conseguindo crescer mesmo assim. Qual que é o segredo? Como é que vocês estão conseguindo driblar essa questão dos juros tão altos no Brasil? Acho que é uma disciplina de caixa, né? Está meio que no DNA, né, da companhia. A gente tem uma disciplina muito grande com relação a nível de endividamento. Então, a gente, desde sempre, teve uma disciplina com relação ao que a gente entende que são os fatores chaves para você monitorar, os indicadores chaves para você monitorar a dívida. Então, relação dívida-EBITDA, relação dívida-caixa, relação dívida-liquidação dos ativos. Então, os famosos covenants, né, para quem está acostumado com os termos de mercado financeiro, a gente acompanha isso muito de perto e o que a gente tem feito nesses anos de juros altos, né, sendo mais conservador, tanto na emissão de novas dívidas quanto na alocação de capital. Então, a gente desacelerou um pouco o ritmo de investimento em infraestrutura, que é onde a gente tem, né, uma grande parte dos nossos investimentos vão para isso, focando mais na operação e, obviamente, isso se reflete nos negócios imobiliários também. Hoje, para a gente adquirir uma propriedade nova com essa curva de juros, esse custo de capital, a hora que você põe isso na ponta do lápis, é mais difícil de fechar a conta. Ô, Ana, e para a gente fechar, eu queria te ouvir sobre uma demanda que é cada vez maior, especialmente no agro, que é pelas práticas ESG, né? Que além do negócio também, né, vocês também têm o Instituto Brasil Agro, certo? E como é que vocês estão se posicionando diante dessa cobrança, né, por investidores de retorno financeiro, claro, mas também para ter esse cuidado, né, com o impacto sócio e ambiental positivos? Bom, com relação ao ambiental, acho que para a gente faz parte do nosso negócio, né? Então, ser ambientalmente responsável não é um plus, não é uma coisa que o acionista pede, é uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, faz parte das atividades da empresa ser ambientalmente responsável, né? Então, hoje a gente tem níveis de governança dos níveis mais elevados, estamos listados no Novo Mercado, seguimos a legislação lá de fora, né? SOX Compliance, e a gente reporta isso com muita transparência, né? Toda a parte de permissões, não sei, uma curiosidade, né? A legislação ambiental no Brasil é uma das mais rígidas mundialmente falando, né? Então, às vezes a gente tem uma visão um pouco distorcida do Brasil com relação ao ambiental, mas aqui no Brasil a gente é muito responsável e pensando muito na sustentabilidade. Partindo para o lado social, eu fico até feliz que você tenha perguntado isso, porque eu sou a diretora do Instituto, então para mim é super uma satisfação muito grande poder falar. O Instituto está completando 5 anos. A Brasil Agro tem quase 20 anos de história, né, desde a sua fundação. Lá atrás a gente fazia muita coisa social, mas era uma coisa mais por demanda, necessidade que a gente sentia, né, estando inserido na sociedade. A gente viu que a gente podia fazer muito mais. Então criamos um instituto, criamos uma política. Hoje a Brasil Agro destina até 2% do seu lucro anualmente para o Instituto e a gente está muito intenso em atividades, projetos em todo o entorno que as fazendas nossas estão localizadas. Então, a gente está muito feliz. Estou com dados frescos, né? Nesses 5 anos de Instituto, a gente tem aí quase 8 milhões de reais investidos em projetos nas regiões que a gente atua.
Que legal. Parabéns, então, que vocês continuem podendo investir cada vez mais. Quero agradecer a Ana Paula Zerbinati, diretora de Relação com Investidores da Brasil Agro, então, compartilhando, né, insights, dados e perspectivas ao vivo aqui com a gente no Fast Money. Obrigada, viu, Ana? Sucesso, boa tarde para você. Obrigada a vocês.